Som. Isso. Como disse na semana passada, nós estamos expondo Marcos, o Evangelho de Marcos. Porém, entretanto, nós não vamos continuar no mês de janeiro, porque nós demos um break a respeito de lembranças que nós devemos ter a respeito do Evangelho, de família comum, família em Deus e a nossa família, hoje o tema, servindo a Deus. Eu usarei o mesmo texto que trabalhei na semana passada e trarei outra ênfase dessa parte dessa perícope do texto. Eu usarei hoje Josué 24:15, aqueles que podem acompanhar aqui conosco no telão também. Josué 24:15, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos porque estamos nesse culto, onde temos a liberdade de ouvir a palavra, de falar da palavra, e agora, Senhor, poder expô-la, Senhor. Obrigado pela tua graça, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos ao Senhor que, ao expor esse texto, o Senhor possa aplicá-lo em nossas vidas de forma prática. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, tomem o seu assento. Irmãos, hoje então, pode baixar um pouco. Hoje então, nós trabalharemos uma temática que nós começamos na semana passada, então é uma série que nós vamos trabalhar sobre servir a Deus e as suas demandas. Hoje, uma família servindo a Deus. Na semana que vem, nós teremos uma outra pregação com outro pastor convidado, que eu vou dar um recado no final, e depois terminaremos essa série a respeito de uma família adorando a Deus verdadeiramente. Como que adorar? O porquê adorar? Então, depois desse spoiler, vemos ao que nós venhamos falar aqui hoje. Como nós vimos na semana passada, o contexto desse livro de Josué, do povo que estava em Canaã, e mesmo assim eles estavam fazendo coisas erradas que não agradavam a Deus. Nós vimos na semana passada, e eu quero trazer aqui uma correção daquilo que eu falei que o povo passou pelo Mar Morto e não pelo Mar Vermelho, então eu trago aqui uma correção de palavra que eu troquei durante a pregação. Então, eles viram a libertação que Deus fez por eles, por mão forte tirada do Egito, e ali eles estavam em Canaã, eles estavam na terra prometida que emana leite e mel. Mas mesmo assim, esse povo estava adorando outros deuses, fazendo aquilo que não se agrada a Deus e se afastando dos caminhos e dos decretos de Deus. Por isso, no capítulo 24, Josué repreende o povo. Será que vocês vão continuar assim? Faça uma escolha, e semana passada nós trabalhamos isso. Você deve fazer uma escolha em qual Deus você vai servir. Ora, se é os deuses dos seus antepassados, dos seus pais, se é os deuses amorreus, ou se é o Deus de Israel. Então, faça uma escolha. Trabalhamos a respeito da soberania de Deus com a responsabilidade humana, que elas são duas amigas que andam juntas no parque, e nós não podemos separar. Então, nós nos deparamos novamente com esse texto. E eu não quero trazer ao texto aquilo que não o texto está nos dizendo. Mas se você for reparar no texto, ele tem 3 vezes a palavra servir. Servir, servir, serviram e serviremos. Então, está dentro do texto a questão do servir a Deus. E como nós devemos servir a Deus. Na semana passada, a minha ênfase foi: a escolha deverá ter renúncias e obediência a Deus. Para servir a Deus, tem que ter obediência. A fé salvífica nos faz obedecer a Deus. A fé salvífica não nos faz só crer que Cristo é o Filho de Deus. Porque Tiago vai nos orientar isso. Tu creres que Jesus é o Filho de Deus? Muito bem, bem fazeis, porque até os demônios creem. Então, crer por crer, até os demônios creem. Mas a fé salvífica vai nos levar à clareza, à obediência, à renúncia e a escolhas. Então, hoje falaremos especificamente sobre servir. O que é servir a Deus? O que é uma família que serve a Deus? Deus deve fazer segundo a sua palavra? O que nós devemos fazer segundo a palavra de Deus quando nós o servimos? A palavra
servir, da origem dela, vem de servitium, que é escravo. E também nós podemos ver que a palavra servir, ela vai dar uma conotação, e eu quero que você entenda isso, em prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções, servir a pátria, passou a servir a vida de alguém. Passou a vida a servir, que é auxiliar, ajudar e apto a prestar serviços. O que é servir, meu irmão? Servir não é só serviço, não é só trabalho, é cumprir determinados deveres. Para nós cristãos, princípios, valores, aqueles que são indiscutíveis. Como, vou falar um princípio básico para todos os homens aqui. Um dia de chuva, caindo granizo, e aí você para o seu carro na frente da garagem da sua casa. Está você e sua esposa. Quem desce para abrir o portão? É claro que é o homem. É impossível ele olhar para o lado e falar assim, desce lá e abre o portão para mim. Não, ele vai descer o portão, ele vai descer do carro, ele vai abrir o portão, ele vai tomar a chuva, ele vai entrar todo molhado e ela vai estar de perna cruzada. Isso é um dever dos homens, isso é indiscutível. Se algum irmão está aqui e ele passa por esse outro caminho, me perdoe, eu dei uma chave para sua esposa hoje, falar com você após o almoço. Mas olha só, meus irmãos, é um dever do homem, não tem como nós mudarmos. Então, servir é prestar serviços, é servir a pátria, né? Quando você serve ao exército, né, você está servindo a sua pátria. E falando do cristianismo, que nós somos soldados do nosso Senhor, nós servimos a nossa pátria celestial. Nós servimos a um Deus soberano, ao nosso general de guerra, o nosso Senhor que vai à frente e com mão forte tirou o povo do Egito, com mão poderosa nos protege, o Deus soberano, o Deus exaltado, o Deus bondoso, esse Deus, é essa pátria que nós servimos, é essa pátria que nós nos apegamos, nós ajudamos e prestamos serviço. Dado a devida orientação sobre servir e o que é servir, então nós devemos servir a Deus. E o que significa? Significa fazer o que ele diz, de forma a fazê-lo parecer supramente valioso em si mesmo. O que é o significado de servir a Deus? É parecer para nós cristãos que não há outro tipo de valor. Ele não é aquele que nós servimos por medo, mas aquele que nós servimos porque é um tesouro. É como aquela parábola do tesouro perdido. A pessoa, aquele que junta pedras preciosas, ele deixa tudo de lado, ele fala, eu encontrei a pedra preciosa, é a pedra que tem mais valor. Não é o ouro, não é a prata, não é jasmim, não é diamante, outra coisa, é Cristo. Então, o servir a Deus significa fazer isso uma forma para as nossas vidas que supramente ele é o maior valor da minha vida. Segundo, significa se submeter a Ele de um jeito que faça ser prazeroso. Servir a Deus é alegria, é prazeroso. Servir a Deus não é com cara carrancuda, ou com você joelhado no milharal e dizendo assim, ai, como é sofrido e doloroso servir a Deus. Pelo menos no Brasil não é. Talvez em lugares perseguidos é um pouco mais difícil do que nós. Nós somos a geração de crente Nutella. Não sobe perseguição, não temos nenhuma demanda e só quando alguém chama talvez a gente de crente com Bíblia grande, a gente pode ficar talvez triste. Mas não, o que nós devemos ver é que é um privilégio para nós servir a Deus, é um prazer. E é isso que Josué está literalmente falando para o povo. Quem vocês querem servir? Vocês acham que é danoso servir a Deus? Vocês acham que Deus está mendigando vocês? Ele faz uma pergunta: quem vocês querem servir? Os deuses dos seus pais, os seus antepassados, que adoraram outros deuses, os deuses dos amorreus, ou o Deus de Israel? Escolha, pois, hoje o Deus que você quer servir e sinta prazer e alegria em servir esse Deus. É como um marido, um exemplo muito simples e muito fraco, e as mulheres vão gostar do exemplo que eu vou dar. É como um marido está em casa e a mulher está cheia de coisas, tarefas a fazer na sua casa. O marido chega para ela e fala assim:
deixa comigo, que hoje eu vou te ajudar. E para ele não é um peso, para ele é um prazer. Para muitos é um fardo, e eu sei que às vezes mesmo limpar a casa é um fardo. Eu não estou dizendo que é utopia, sempre a pessoa está cantarolando para limpar a casa. Não, mas tem que ser um prazer, porque você mora lá, porque você quer uma casa limpa e tudo mais. Para nós, a Deus, servir a Deus, não pode ser um peso. Não pode ser algo que seja maçante, algo que seja triste. É prazer, é alegria. Servir a Deus significa que é um grande privilégio pelo ato divino. Porque antes, irmãos, eu quero dizer a vocês, quem não é de Cristo e quem não está servindo a Cristo, servia a Satanás. Era servo de Satanás, era servo desse mundo, era servo do pecado. E agora, pela sua maravilhosa graça e luz, ele nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do seu Filho amado. E hoje temos o grande privilégio de servir o Deus do universo, o Deus soberano, que já nos deu toda a história e que no final o seu povo vai ser totalmente contente e alegre nele, na presença dele. O povo de Canaã, o povo que estava em Canaã queria a Deus, porém por muitas vezes não submetiam as suas vidas à obediência diante de Deus. E isso é normal para todos nós. Muitas vezes, infelizmente por causa do pecado original, nós queremos a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem quer Deus na sua vida? Levante a mão. Todo mundo iria levantar a mão. Agora eu pergunto a segunda pergunta. Quem quer obedecer a Deus 100%? Aí a gente fica... Isso é um pouco difícil. É difícil demais para mim obedecer a Deus e ouvir os seus sermões, que por muitas vezes são duros, e para o nosso coração que é mais endurecido ainda. Para servir a Deus, você e sua casa devem se submeter à palavra de Deus, à sua palavra. Nós devemos se submeter à palavra de Deus. Não há possibilidade de nos tornarmos cristãos sem submeter à palavra dele. Irmãos, quando você está no seu trabalho, você foi contratado para entrar às 8 horas e sair às 6 horas da tarde. Você chega no horário, você está certo. Se você chega atrasado, você está errado. Muitos irmãos ou muitas pessoas, quando chegam no trabalho atrasado e aí recebem uma repreensão, ficam chateados e bravos. Ora, você não fez o combinado. É simples. Aceita que dói menos. Diante do Evangelho de Cristo, quando nós não fazemos o que é o combinado, submete-se a Deus. Seja uma pessoa submissa ao Senhor e à tua palavra. E quando Ele nos repreende, ora, nós devemos aceitar e não retrucar, porque Ele nos ama e o Pai repreende o Filho que ama. Há formas de se submeter a Deus que apenas o fazem parecer ameaçador e não prazeroso. Há formas de nós submetermos a Deus. A primeira forma é que Deus ele pode me levar para o inferno. Deus ele vai me levar, ai meu Deus do céu. Outro dia eu vi na internet que, foi agora no Ano Novo ou no Natal, uma pessoa, 4 horas da manhã, pegou aquelas caixas da JBL bem grande, com um som muito alto e colocou o som da trombeta, né? Do chofar, né? E aí ele colocou na laje da casa dele, no mais alto possível, o chofar tocando. Imagina só as pessoas que não podem, porque tem um misticismo sobre o chofar. Quando alguém, por muitas vezes, ouve um chofar tocar, ele fala, meu Deus do céu, o homem está aqui, o homem da mão furada está passando aqui agora. E assim vai. Mas e aí? Imagina só essa pessoa quando ouve o chofar tocando ali 4 horas da manhã, ele talvez poderia ficar com medo, temeroso e falando, ai, agora eu vou para o inferno. Esse é um medo, isso é uma forma de nós nos submetermos a Deus. Por medo, por ameaça, não tem prazer no medo, não tem alegria no medo. Muitas vezes os nossos filhos vão para o quarto, não porque estão felizes, mas vão por causa do medo que o papai está bravo, que a mamãe está brava. Por muitas vezes, se você é pai ou mãe, tem códigos, né? Não é Pablo Marçal, mas tem códigos entre o pai e a mãe que fala assim, vai para o seu quarto que seu pai está bravo. Ou vai para o seu quarto que sua mãe hoje está daquele jeito. Né? Então, esses são os códigos que usamos com os filhos, eles não vão com todo prazer, eles vão com medo. E muitas vezes, as pessoas vão para Deus com medo, sem prazer nenhum, porque é um Deus ameaçador para eles. Um Deus talvez legalista. Mas há uma outra forma de nós significarmos o servir a Deus,
que chama a atenção para o fato que ele é uma autoridade e não um tesouro. Você serve a Deus? Sirvo. Bato continência a Deus. Eu só sou servo de Deus. Eu só me submeto porque Ele é a autoridade suprema. Isso é verdade, Ele é a autoridade suprema. Também, no outro ponto, nós devemos tremer diante de Deus. Mas tem muita gente que não olha para Deus como um tesouro. Olha para alguém como uma autoridade apenas. Olha só, o primeiro mandamento de Deus qual é? Amarás ao teu Deus. Não é, veja Ele como sua autoridade, veja Ele como seu Senhor, veja Ele como seu mestre, veja Ele como o autor e consumador. Não, é amarás ao teu Deus. É totalmente ressignificante nossa postura diante de Deus. É amar. É diferente quando você está com alguém porque você ama. Provavelmente você casou com alguém que você ama muito e hoje ama muito mais, não é assim? Então, meus irmãos, nós estamos diante de Deus, não somente porque Ele é uma autoridade, porque Ele é poderoso, mas porque nós o amamos. Esse é o tipo de serviço que não é o serviço que Deus quer que nós prestemos a Ele, que é o serviço com medo. Muitos desejam servir a Deus por medo e não por honra, gratidão e prazer. Por que talvez o povo de Israel, ou na época de Juízes, se você lembra, eles queriam servir a Deus, porque e o povo se afastava de Deus, e o Deus vinha com punições sobre o povo de Israel, e sobre o povo de Israel, toda a história do Velho Testamento. E aí então, quando eles se arrependiam diante de Deus, Deus estendia misericórdia. Mas meus irmãos, esse arrependimento é por medo ou por valor do maior tesouro? Eu faço uma pergunta aos irmãos. A última vez que você se arrependeu do seu pecado, foi porque você estava desagradando o maior tesouro da sua vida ou por medo dele te punir? Isso são pensamentos que mudam a nossa ótica e cosmovisão de como nós amamos e servimos ao Senhor. Devemos servir a Deus para que Ele seja glorificado. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Então, se nós servimos a Deus, nós devemos, diante desse serviço a Deus, glorificar Ele. Então, se você serve a Deus, se o povo que estava na terra de Canaã queria servir a Deus, não pode ser porque viria punições, mas eu sirvo a Deus para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado, para que o seu nome seja engrandecido. É a glória para ele em todo sempre. Salmos 100, no versículo 2, vai nos dizer assim: sirvam o Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Meus irmãos, servir a Deus é alegria. Servir a Deus, meus irmãos, é se apresentar diante de Deus com cânticos. É aquela crente, aquela senhorinha crente, que quando está fazendo comida, limpando a casa e ao mesmo tempo passando roupa, ela está cantando. E a orientação da visão dela é que Deus seja glorificado, porque ela está servindo a Deus na sua casa, para os seus filhos, junto com o seu marido, está cantarolando, está louvando ao Senhor e servindo com alegria. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades dos crentes é quando eles servem tristes, quando eles servem a Deus por peso, quando eles servem a Deus com talvez desprezo. Quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte para levá-los até Canaã, não tinha como objetivo um povo rebelde, que tanto murmuravam, e um povo que não queria trabalhar. Veja, o povo agora está em Canaã. Josué nos mostra isso. Mas o povo antes estava no Egito. E lá eles sofriam muito. Mas eles saem do Egito e vão direto para Canaã, mas antes passam um períodozinho ali no deserto, e eles murmuram. E por muitas vezes, meus irmãos, nós somos igual o povo de Israel. Nos esquecemos do Egito que Deus nos tirou. Nos esquecemos da onde nós saímos. Ei, meu irmão, muitos que estão aqui não eram nem para estar vivos mais. Muitos que estão aqui não eram nem para estar casados. Você ser casado, meu irmão, é um milagre divino. Como eu. Então, meus irmãos, o que acontece? Por muitas vezes esquecemos de onde Deus nos tirou.
É a síndrome do que eu faço, eu sou bom. Devemos tomar muito cuidado com isso. A história bíblica sempre nos mostra Deus chamando o seu povo para servi-lo. Abraão para ser pai de multidão e dar um bom testemunho da aliança dele com Deus. Josué foi guiado por Deus para trabalhar na maior crise que viria sobre a terra naquela época em respeito da fome. Se você está caminhando naqueles textos bíblicos, no nosso calendário, você vai entrar na história de Josué agora. Moisés é chamado para guiar o povo. Entre tantos outros personagens bíblicos, nós vamos ver que Deus chama para estar junto com ele e servir a ele, não chama para dormir, não chama para descansar. Quando ele chama Josué, ele fala para Josué ser valente. Eu te chamei, então bora trabalhar. Quando ele chama Davi, quando ele fala com Salomão, quando ele fala com os profetas, quando ele fala no Novo Testamento, agora eu quero que vocês vieram, vinde a mim, e agora eu falo para vocês irem. Então, ide a todas as nações e pregai o Evangelho. Então, todo o chamado de Deus para nós é para nos limpar e que nós, depois de limpos, consigamos limpar os outros de uma forma graciosa através da palavra de Deus. Então, o Senhor sempre nos chamará para servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Você foi chamado e eu para a liberdade. Eu sei que os cristãos, nós, por muitas vezes, não conseguimos ser tão livres assim. A gente gosta muito de regras e tudo mais, de liturgias, tradições, e a gente talvez erra com isso. Mas ele nos chamou para a liberdade. Mas nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. E eu quero trazer esse tema para você aqui essa manhã. O Senhor nos chama para servir uns aos outros. E não é por ter recompensa de dinheiro, não é por ter recompensa de diamantes, ou que alguém vai fazer assim, você é o cara, você é a mulher. Ele fala assim, pelo amor. Faz isso somente por amor. Vivemos em uma época que pensamos que a nossa liberdade, nosso bem-estar, a nossa vida e somente na nossa família é o que nós desejamos. Ora, melhor a mãe do outro que morra do que a minha, diz a rua, não é assim? Então, meus irmãos, nós vivemos num tempo onde a nossa própria vontade, a nossa própria liberdade, nosso próprio bem-estar, a nossa própria vida que tem que ter ênfase. É mais ou menos assim, quando você está procurando uma vaga de carro no shopping e você não acha. Já passou por isso? E aí você não acha, e aí o crente começa a orar assim, Espírito Santo, prepara aí uma vaga para mim. Parece que o Espírito Santo vai pegar um carro, vai tirar e vai colocar no seu lugar. E aí tem uma vaga para você. Você dá seta para entrar. Quando você começa a entrar, vem um filho de Belial e entra na sua frente. Já aconteceu isso com você? Aí você fala assim, Deus está querendo me tratar hoje mesmo. Irmãos, aqui é o que nós devemos ver e orientar as nossas vidas. Não é só para o nosso bem-estar. O mundo não gira em torno de nós, em torno de você, em torno da sua vida. Você não está sozinho nesse mundo. Tem muitas outras pessoas. Então o Senhor nos chama para servir uns aos outros com amor. Quando assim... Desculpe. Quando agimos assim, estamos servindo a nossa carne e não a Deus. E eu trouxe 4 passos para nós servirmos a Deus verdadeiramente. Romper algumas coisas para servir a Deus verdadeiramente. O primeiro passo é romper com o orgulho. Para servir a Deus, não dá para servir com orgulho. Por quê? Porque Tiago 4,6 vai nos falar assim, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Não dá para servir a Deus orgulhoso. Todo orgulhoso vai se dar mal. Eu não estou dizendo servindo a Deus somente na igreja, meus irmãos. É servir a Deus em casa, no trabalho, ser servo de Deus, patriota do Deus Altíssimo. E aí, então, o orgulhoso não dá. O orgulhoso não consegue servir a Deus. Porque servir a Deus é se humilhar. Como a oração.
Jonas Madureira vai nos ensinar que a oração é humilhação, que é você chegar diante de um Deus sabendo que você não pode nada e se depender totalmente de Deus. Por isso que orar é humilhar-se diante de Deus. Por isso nós não decretamos, por isso nós não profetizamos, por isso nós não declaramos. Por quê? Ora, quem somos nós? Nós nos humilhamos diante dos decretos de Deus. Então, primeiro passo para você servir a Deus, não dá para servir orgulhoso. Segundo, romper com o vitimismo. Meus irmãos, tem uma pessoa que é muito orgulhosa para servir a Deus, mas tem outra pessoa que é vitimista. Eu não consigo, eu não sou capaz, simples, eu sou o menor da minha família, eu estou aqui no largar, alguma semelhança. Outros sabem mais do que eu. Irmãos, muitos irmãos que desejam servir a Deus têm que parar com o vitimismo. Se você está respirando, glória a Deus. Se você está aqui hoje vestido, glória a Deus. Se você mora numa casa alugada ou uma casa comprada, glória a Deus. Se você veio de carro, de ônibus, de Uber, de a pé, glória a Deus. Chega de vitimismo. Tem crente que gosta de ser vitimista. Aí eu leio Josué 1:9. Não foi por isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então não fique sempre jogando desculpas pelo que o que você não tem ou o que você não pode, porque os outros são melhores. Para servir a Deus, você tem que saber que Deus está contigo. Agora, nós temos que deixar de ser vitimistas. E a pior coisa é homens maduros serem vitimistas. Homem barbado, com cheiro de desodorante, acha antigo, sabonete Febo. E sendo vitimista. Porque quando eu tinha 9 anos, meu pai me deu uma cintada, um monte de gente tomou cintada. Então nós devemos que parar de ser vitimista, e aí, meus irmãos, de ser vitimista na igreja. Semana passada eu tirei o lixo e hoje também. Ninguém tirou o lixo, só eu. Deus te abençoe, que Deus te deu uma mão, meu irmão e minha irmã. E aí eu vou para o terceiro, que é romper com o comodismo. Os servos de Deus devem acordar do seu sono profundo e aprender com a formiga que não anda em preguiça. Meus irmãos, nós devemos que romper. Para você servir a Deus, você tem que parar de comodismo, de conforto. Quando o Senhor envia os 12, Ele fala, não leva alfarja, não leva dinheiro, não leva nem travesseiro, vai dormir se alguém abrir a casa para você. Ora, mas aí é uma coisa que eu não quero. Meus irmãos, o que mais tem na igreja brasileira, porque eu nunca saí do Brasil, é crente acomodado. Sabe aquele versículo que fala assim, desperta tu que dorme? O pessoal tinha que fazer tatuagem. Não estou fazendo menções a você fazer sempre tatuagem, tá bom? Mas a pessoa tinha que colocar isso no braço e falar, desperta tu que dormes. Tem crente que só anda no sono. Tem crente que só quer descansar. Tem crente que trabalhou um final de semana e fala, meu Deus do céu, a obra é pesada, hein? Efésios 4:32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Nós devemos andar em benignidade, nós devemos andar misericordiosos, e quando você dorme e o outro está sempre acordado, você não é misericordioso, e quando você descansa e o outro sempre trabalha, você não é misericordioso. Um crente que só fica no comodismo é um crente folgado. Conhece essa classificação? E provavelmente, meus irmãos, eu não quero trazer alusão ao texto, aquilo que não está, que muitos naquela época estavam em Canaã eram folgados. E não queriam servir a Deus, porque eles estavam relaxados. E é sempre assim. Talvez você já relaxou uma semana, quem mora principalmente em casa, de esquina como eu, e aí passa ônibus, caminhão, e você não limpou o quintal naquela semana. Eu tenho que limpar hoje ainda. Quando você vai limpar o quintal, parece que é um mês que você não limpa a casa, o quintal. E é assim nas nossas vidas, quando nós estamos muito acomodados, tem muita coisa para fazer, mas a gente não tem mais coragem de fazer, não tem mais força para fazer. Então, deixe de ser acomodado
se você quer servir a Deus. Se a sua família quer servir a Deus, deixe de ser acomodado. Não é uma apologia para você se virar um ativista na igreja, mas apenas não um ativista acomodado. E o último é romper com a síndrome que eu chamo a síndrome de Elias. Só eu sou fiel, só eu estou fazendo, só eu ajudo. Não sobrou mais ninguém. Só eu que faço essas coisas aqui. Servir a Deus não pode nos levar a pensar como somos únicos. O nosso padrão de vida não pode ser quem não serve, mas sim aquele que nos serviu até a morte. A síndrome de Elias é quando Elias está diante do Senhor e pede até a morte, e fala: Senhor, só tem eu de profeta nessa geração. Só tem eu de servo do Senhor aqui. Ele fala: Senhor, calma. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Irmãos, existe essa síndrome em servir a Deus. Só eu sou fiel, só eu busco a Deus, só eu que faço, só eu que, eu de novo. É aquela síndrome de eu estou sem amigo. Todo mundo já passou. Você já passou por uma crise e você fala assim: parece que não tem ninguém do meu lado. Parece que ninguém, eu estou sozinho de novo nessa. Cadê aquelas pessoas? A síndrome sem amigo, ele tem cheio de amigos. Só que parece que em situações da nossa vida não tem ninguém do nosso lado. E a gente fala: eu estou sozinho nessa jornada. Não, se Deus fosse falar com você, ele fala assim: não, ainda tem 7.000 pessoas que estão ao seu lado. Eu sei que isso talvez seja utópico, 7.000, mas existem pessoas que estão ao nosso lado. E dentro do serviço a Deus, de honrar ao Senhor e a sua pátria, muitas pessoas ficam assim: só eu que faço? Eu estou de novo na escala? Eu estou de novo fazendo isso? Imagina se um pastor local fizesse isso. Ele falasse assim: de novo eu estou pregando no domingo. De novo eu subo no púlpito para pregar. De novo na segunda-feira eu tenho que me dar aos livros e para pregar para o povo no domingo. De novo eu vou ter que encher o meu copo de água porque esqueceram. Oh Deus, como eu sou fiel a Ti, bondoso. Irmãos, rompe com a síndrome de Elias que só você faz. Tem aquela síndrome de que tudo dá errado para mim, já viu? Nossa, tudo na minha vida é mais difícil. Já falou isso? Ou já ouviu alguém falar? Parece que meu vizinho sempre dá certo. Parece que isso aqui, aquela pessoa ali, é tudo fácil para ela e para mim é difícil. Não é que só para você é difícil, para muitas pessoas são difíceis. É que a nossa régua é sempre para aquela pessoa que está dando certo. Mas vamos nos comparar com os afegãos? Não, aí não. Vamos nos comparar com os indianos? Não vamos comparar com os indianos. Vamos nos comparar com a igreja que está sendo perseguida hoje e a igreja que está sendo hoje espancada pela autoridade daquele país? Não, aí não. Por que nós não gostamos de nos comparar com isso? Porque nós estamos melhores do que aqueles. E aí nós vamos ter que submeter a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Mas a gente nunca faz isso, porque é a síndrome de Elias. Lucas 22, 27 diz: pois qual é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou quem serve. Ora, meus irmãos, se o Senhor veio para servir, seríamos nós aqueles que queremos ser servidos? Por isso que Josué diz: vocês querem servir a Deus? Façam uma escolha hoje. Ou o Deus dos amorreus, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu dei 4 romperes, ou 4 passos para você romper na questão de você servir a Deus. E agora, nós vamos para 5 pontos. Como disse semana passada, o reformado gosta bastante de trazer alguma coisa sobre 5 pontos. Como devemos servir a Deus? Primeiro, sirvam a Deus com alegria. Se você está aqui na igreja, eu quero dizer para você: sirva a Deus com alegria. Eu não vou pedir para você olhar para o lado e dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, mas eu vou ler Salmo 100, número 2 de novo para vocês. Sirvam o Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Irmãos, no Velho Testamento, quando eles iam preparar ali o fogo do tabernáculo para que eles poderiam sacrificar os animais e adorar ao Senhor,
não era, meus irmãos, com cara carrancuda, mas eles tinham que servir ao Senhor com grande privilégio, com grande alegria. Por isso eu digo aos irmãos, alegrem-se diante do Senhor. Alegrei-me quando me disse, vou à casa do Senhor. Nós devemos acordar no domingo com alegria. Chegou o dia do Senhor, chegou o dia que eu vou para a igreja, chegou o dia que eu vou cultuar ao meu Deus. Como eu estou feliz, como eu estou contente, porque esse é o dia que Deus preparou para o seu ajuntamento santo. É servir a Deus com alegria. Meus irmãos, nós trabalhamos muito, eu sei de tudo isso, temos muitas contas para pagar. Ora, janeiro é o dia talvez, ou o mês, que alguns vão dizer que é de mamon, IPVA, IPTU, material escolar, renovação de escola, isso e aquilo, tal, e muitas contas, mas é o que nós também escolhemos para nós. Só paga IPVA quem tem carro, só paga IPTU quem mora, só paga material de escola quando o filho está numa escola. Fácil, não quer ter dívida? Não tenha carro, more na rua e não deixe seus filhos estudar. Em janeiro você não vai ter dívida. Nós escolhemos, e diante das nossas escolhas, responsabilidades. Mas sirvam a Deus com alegria, meus irmãos. Irmãos amados, vocês servem a Deus no seu trabalho, vão lá no seu trabalho, vão com alegria. O mundo diz que segunda-feira é o pior dia. Não, segunda-feira não pode ser o pior dia. Você veio do dia do Senhor, você veio do dia do descanso, do dia que você se apresentou diante de Deus, cultuou ao seu Deus, vai para sua casa, curte sua família, dorme no dia, na segunda-feira, acorde contente, porque você vai continuar servindo a Deus agora no seu trabalho. Eu sei que lá pode ser a Babilônia, pode ter Nabucodonosor, pode ter filho de Belial, filho das trevas, o Cramuleão, mas vá com alegria. Vá com alegria, sirva a Deus com alegria, meus irmãos. Meus irmãos, eu rogo ao Pai para que vocês não sirvam a Deus com tristeza. Imagina alguém que vem limpar a igreja, falando, misericórdia, mais uma vez eu vou limpar a igreja. Esses crentes porcos. Não, sirva com alegria, sirva cantarolando. Irmãos, sirvam a Deus com singeleza no coração, contentamento, porque senão você vai se colocar debaixo de vítima. Segundo ponto, sirvam a Deus com amor, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para que se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Sirva a Deus com amor, meus irmãos. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Amem servir a Deus, amem buscar a Deus, amem ler a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia, o nosso cronograma, e aí você tem que ler os 3 capítulos por dia, não é assim, eu vou bater meu cartão. Ame ler a Bíblia, ame aqui, quando chegar em Levíticos, ame Levíticos. Eu sei que é difícil, mas ame servir a Deus, meus irmãos. Como você está, quando eu vejo crianças aqui, algumas pequenininhas faltaram, quando o papai está com essa criança no colo, ele olha para aquela bochecha rosada, dá uma vontade de morder, ele ama aquela criança, ele não vai ter peso para servir aquela criança. E por que nós crentes, diante do Deus soberano, vamos ter peso para servir a Deus? Você vai conversar com um crente, ele vai falar, tá difícil, vaso, essa vida aqui é dura. Alegrem-se diante de Deus. A dona Sandra vai trazer um chazinho de capim santo para nós todo domingo de manhã, que ela faça com alegria, que a gente tome com mais alegria ainda. Se você vem mais cedo para a igreja, para organizar o louvor, se você vem durante a semana, se você vai estudar, se você vai trabalhar, faça com alegria e faça com amor a Deus, porque Deus não se esquece também do trabalho que nós fazemos. O pastor pode esquecer, o presbítero pode esquecer, o irmão pode esquecer, mas Deus não se esquece. Meus irmãos, mesmo se você faz muito e as pessoas ainda não estão reconhecendo, sirva a Deus, mas se preciso for,
converse para não ficar sobrecarregado uns com os outros. Terceiro ponto, sirvam com fervor. Romanos 12:11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito e servindo o Senhor. Meu irmão, seja fervoroso o seu serviço a Deus. Esse fervor é com extrema paixão, é com extremo desejo. Se um pastor prega sem desejar, se essa palavra não mudar o seu interior, se ele faz isso porque tem que fazer apenas, ele está servindo errado, ele está servindo automaticamente. Se não tiver alegria, se não tiver amor, se não tiver fervor, não faça. Tem que ter aquele calor, tem que ter aquela esperança, tem que ter aquela chama ao coração, o fervor para fazer, o fervor para conhecer, o fervor para ensinar, o fervor para ajudar. Irmãos, alegrem-se quando ajudar alguém, fique contente quando ajudar alguém, fique contente, meus irmãos. Antigamente, talvez muitos daqui já encheram laje na lata de tinta, com aquela madeirinha para você pegar e coloca no ombro, dá na escada e bora. Antigamente, ajuntava-se os amigos e iam encher a laje, todos ali cantavam, um zoava o outro, um brincava com o outro e enchia a laje, às vezes ela ficava toda torta, o pedreiro tinha que fazer tudo de novo e depois tinha aquele churrasco ou uma comunhão e eles se alegravam, estavam ali depois de história para contar. E hoje? Irmão, tem como você vir aqui na minha casa pegar uns... não tem não, não tem como não. Hoje a gente não faz as coisas mais com fervor, alegria e amor. Você já percebeu que a gente se distanciou disso? A gente não faz mais. E na igreja a mesma coisa. Tem que ter fervor. O crente reformado tem que ter fervor no seu agir. Ele tem que ter amor e zelo no seu agir. Tudo que ele faz é por causa do Supremo Deus, pelo soberano que me tirou das trevas. E o que eu faço? Dou graças a Ele por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Quarto ponto, sirva para agradar a Deus e não a homens. Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O serviço não é para homens, o serviço não é para o pastor, o serviço não é para os membros, o serviço não é para o seu chefe, o serviço não é para a sua esposa. Sirvam para Deus, para agradar a Deus. Seja um bom marido para agradar a Deus, seja uma boa esposa para agradar a Deus, seja um filho que respeita os seus pais para agradar a Deus, seja um bom funcionário para agradar a Deus, seja uma pessoa que pague as suas contas justamente para agradar a Deus, seja uma pessoa honesta para agradar a Deus, seja um bom membro de igreja para agradar a Deus, seja um bom pastor para agradar a Deus e não a homens. O que nós queremos por muitas vezes é agradar a homens. O que nós queremos é que os homens, que as pessoas nos olhem e dê tapa nas nossas costas e nos elogiem. O nosso galardão não está nessa terra. A nossa recompensa não está nessa terra. O nosso prêmio não está nessa terra, está nos céus, nas regiões celestiais. Lá encontraremos totalmente o nosso tesouro, as nossas recompensas. Por isso, o que você faz não é para agradar a homens. Eu sei que existe o termo de gratidão, de a pessoa reconhecer o serviço do próximo, eu sei disso. Mas quando não houver a gratidão e quando não houver reconhecimento, você continua fazendo as coisas para Deus. Quinto e último, sirvam a Deus com zelo. Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Esse é o grito de Davi nesse salmo, sobre as perseguições dos seus inimigos e os insultos que fizeram dele. Ele diz nesse Salmo 69 que a vida de Davi caiu como música na boca dos bêbados. É um salmo muito interessante para você ler. Tenhamos zelo pelo Senhor. E aqui eu quero dar uma ênfase. Tenha zelo pela casa do Senhor. Eu e você devemos compreender, meus irmãos, que esse local que nós congregamos como igreja local, o Ajuntamento Santo, devemos ter zelo. Aqui não é um altar.
Aqui é um palco elevado, não tem nada de altar aqui. Aqui é um prédio que nós pintamos, daqui a pouco vamos pintar de novo. Não tem nada de santo aqui que pode ser tirado e quando alguém sobe aqui será imaculado. Mas nós devemos ter zelo. Nós devemos, os nossos filhos, eles precisam aprender a ter zelo. Eles precisam respeitar na salinha. Eles precisam respeitar a igreja. Eles precisam respeitar os mais velhos precisam amar os mais novos. Nós precisamos ter zelo entre nós e nos respeitarmos. Nós devemos ter zelos por Deus, e nesse zelo a Deus, um está à frente, o outro está atrás, um está correndo, o outro está caminhando, o outro está engatinhando. Nós devemos ter zelo pela palavra de Deus, reverência na palavra de Deus, zelo na palavra de Deus. O crente na palavra de Deus não pode estar mastigando chiclete, ele não pode estar indo no banheiro toda hora, ele não pode estar indo beber água toda hora. Mas pastor, se eu estou apertado eu não posso ir. É claro que pode, eu falei toda hora. Isso é falta de zelo. Quando sai um filme da Marvel e as pessoas vão assistir 3 horas, eles não saem para ir no banheiro, porque tem zelo pelo filme, tem apreciação pelo filme. Eu não estou dizendo que é proibido você ir ao banheiro, não estou dizendo que é proibido você beber água. Gente, isso não é proibido, eu estou falando do zelo. As crianças, quando elas estão no culto, as crianças de 12, 13 anos e assim vão crescendo, quando elas estiverem no culto, elas têm que ter zelo, têm que prestar atenção. A criança não pode ficar no celular na hora da palavra. Por quê? Porque você tem que ensinar que ela tem que ter zelo. Isso não são ditaduras, é zelo. Aos mais antigos, se seu pai estivesse conversando e você entrasse na conversa, no meio da conversa dele, o que aconteceria? Vapo. Era tapa, não era assim, filho, eu estou conversando. Não tinha isso antigamente. Alguns têm a boca torta até hoje, porque... Os nossos filhos perderam o zelo porque nós não ensinamos o zelo a eles. E se o pastor não ensinar a igreja, não ter zelo no culto, a igreja fica sem zelo. E nós devemos ter zelo em cuidar. Você vai trabalhar no Ministério Infantil, tenha zelo. A equipe do Ministério Infantil, estude na semana, trabalhe, ore pelas crianças. Tem aquela criança, ore mais ainda por ela. Se você vai trabalhar na equipe de organização, pintura, de reforma de alguma coisa da igreja, faça com zelo. Faça como se fosse para o Senhor. Se você vai pregar, se você vai dar uma aula de EBD, se você vai dar uma aula, faça com zelo. Se você vai disciplinar o seu filho, faça com zelo, tudo com zelo a Deus, meus irmãos. Nós não devemos servir a Deus sem zelo. Conclusão, eu quero chamar a equipe de músico. Uma família que serve a Deus deverá romper algumas coisas. Com orgulho, com o vitimismo, com a síndrome de Elias. Tem que romper. Uma família que serve a Deus o honrará em todos os lugares. Uma família que serve a Deus, que serve ao Senhor, ela honra no trabalho, ela honra na escola, ela honra no teatro, ela honra na fila do mercado, ela honra no ônibus. Sabe por quê? Porque você serve de Deus. Nós não precisamos ter um terno para falar, tu é crente? Não precisamos estar de saia, não precisamos de dogmas de homens, de roupas e vestimentas, para alguém nos falar que somos crentes. O crente, é claro que ele vai usar roupas que procedem para a glória de Deus, mas as pessoas vão olhar para o nosso comportamento, postura, palavra, e vão dizer, essa pessoa é crente. Ela não gosta desses tipos de brincadeira, ela não gosta desses tipos de vídeos, elas não gostam desse tipo de fotos. Não envie para ela, não fale para ela. Por quê? Porque você honrará o Senhor em todos os lugares, servo de Deus em todos os lugares. Terceiro ponto, seja um servo de Deus em seu trabalho, sua escola, faculdade, em seu lar. Seja um servo de Deus na comunidade que você congrega.
Eu pergunto aos irmãos, sirva a Deus aqui na igreja. Não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Sirva a Deus aqui na igreja. Qual foi o dom que Deus te deu? Se você pode receber alguém para comer um bolo na sua casa, chame alguém para comer um bolo na sua casa. Se você pode abraçar alguém, abrace alguém. Aos irmãos endemoniados, fujam das irmãs aí, né? Se você pode administrar um dom que Deus te deu, faça, meus irmãos. Deus deu talentos e dons para cada um de nós. Se nós não servirmos a Deus com zelo e isso ao próximo em amor, nós estamos fazendo o quê? A obra de Deus é servir. Isso não é uma apologia ao ativismo eclesiástico. Não. Não somos assim, não seremos assim. Quinto e último, alegria em servir. Há contentamento em servir. Há obediência em servir. Sorria quando você estiver servindo. Quando você acordar de manhã para vir para a EBD, sorria. Cante ao Senhor. Quando você acordar para vir para a igreja, sorria, cante. Mais um dia de vida Deus te deu. Quando você for acordar a sua criança, o seu filho, mesmo que atrasado, mas sorria. Ele te deu um filho, Ele te deu uma família, Ele te deu uma casa. Sorria para sua esposa, sorria para seu... Eu não estou falando para você ser aquela pessoa que fica com um sorriso falso. Mas contente-se em Deus, meus irmãos. Servir a Deus é bom demais. Eu quero falar para vocês, irmãos, ser pastor é um grande privilégio. E como Spurgeon nos ensina, nós não podemos, aquele que foi chamado para o ministério da palavra, trocar para ser rei em qualquer país. Servir a Deus é uma alegria. Limpar a igreja é uma alegria. Tirar o lixo da igreja é uma alegria. Ajudar as crianças é uma alegria. Pregar é uma alegria. Estar com os irmãos para mim é uma alegria. Não é peso. Não era nem para eu estar aqui. Então, irmãos, o que eu digo a vocês? A quem vocês querem servir? E de qual forma vocês querem servir? Talvez você está passando por um tempo muito difícil na sua vida e não era essa mensagem que você desejava hoje. Mas contente-se que porque você está aqui, o Senhor agraciou a tua vida para ouvir: filho meu, sirva-me. Sirva-me. Amém, meus irmãos? Vamos orar e bendizer ao Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a orarem, junto com o último versículo, a última parte do versículo, e dizerem para vocês um compromisso, se assim vocês disserem: eu e minha casa serviremos a Deus. Servir a Deus com zelo, com amor e honrando a Ele a todo tempo. Amém? Oremos, irmãos. Nosso tesouro maior és o Senhor, Deus. Ao expor essa pregação, Pai, eu peço ao Senhor que ajude os irmãos e as suas casas e as suas famílias a servirem a Ti. Que eles rompam com orgulho, com vitimismo, com a síndrome de Elias que foi falado aqui, e possam servir a Deus, literalmente, com alegria, com amor, com singeleza, com fervor e com zelo, Pai. Ajude-nos como uma comunidade, servir com tamanha alegria, Senhor. Coloque em nós o amor pela Tua casa. Coloque em nós o zelo pela Tua presença, o zelo pela Tua palavra e o zelo em servir, Pai. Coloque em nós o fervor, a paixão, a chama no coração e sermos servos do Deus Altíssimo. E que possamos nos alegrar. E eu rogo a Ti, para que cada representante de famílias e famílias completas que aqui estão, possam servir ao Senhor. Em nome de Jesus.